Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Números Falam, uma produção original Neofeed. Eu sou o Márcio Croin e no programa de hoje eu converso com Daniel Slack, CFO da Sabesp. Daniel, tudo bem? Seja bem-vindo. Obrigado, Márcio. Prazer estar aqui. Muito contente com o convite. Poxa, espero que a gente tenha um bom papo aqui. Com certeza. E a dinâmica do programa é bem simples. Eu trouxe 5 números do último balanço publicado pela Sabesp para você me ajudar em cada um deles. No fim, a gente inverte. Eu faço a pergunta e você me traz o número. Vamos nessa? Fechado, vamos embora. E antes de começar esse vídeo, passa lá no nosso canal, ativa o sininho para ficar por dentro de tudo que a gente publica, curte e compartilha esse vídeo. Daniel, meu primeiro número para você é o seguinte: 3 bilhões e 900 milhões de reais foi o EBITDA da Sabesp no segundo trimestre de 2025. Quais foram as iniciativas de eficiência operacional em água, esgoto ou fundos municipais decisivas para esse avanço próximo de 30%? Crescimento bastante expressivo, como você coloca, de fato. A gente pensando nessas principais iniciativas, os fundos municipais, a gente fez uma antecipação para os municípios aí perto do meio do ano passado, que ajudaram a gente a ter um pouco mais de fôlego para essa etapa agora em que a gente está investindo bastante, que é a nossa principal prioridade. Junto a isso, a gente, como não é mais uma estatal, a gente tem um pouco mais de graus de liberdade em algumas coisas que companhias estatais têm um pouco mais de dificuldade. Tá. Então, a gente começou a terceirizar, por exemplo, a gestão da nossa carteira de passivos judiciais. Com isso, a gente começa a ter um pouco mais de benefícios e melhorias no resultado ali. A gente consegue fazer acordos, a gente consegue aí trabalhar todo esse passivo judicial de uma forma melhor e trazer um resultado aqui para o acionista, né? Que esse foi uma das alavancas do trimestre. Junto a isso, a gente também conseguiu reduzir o quadro da companhia em cerca de 11%, através dos planos de demissão voluntária. Isso, naturalmente, é um custo importante da companhia, e a gente enxerga que, quando a gente faz essa mudança aí de público para privado, né, não necessariamente todo mundo que fez uma prova ali para virar servidor público há 10, 20, 30 anos atrás quer participar dessa nova etapa e pode tomar essa decisão de seguir um caminho diferente. Então, a gente ofereceu essa oportunidade para as pessoas e algumas delas optaram por aceitar. E aí, o que acabou acontecendo é que algumas dessas posições a gente repôs, né? Não quer dizer que a gente está tirando gente, porque a gente não vai repor algumas, né? Mas o efeito líquido disso aí trouxe aí uma economia importante para o trimestre. Adicionalmente a isso, tem uma porção de iniciativas aí de cauda, né, que são menores individualmente, mas que quando a gente vai somando, acabam trazendo um efeito combinado bastante bom, porque ajuda a gente também depois a melhorar a nossa rentabilidade, a melhorar a nossa disponibilidade de caixa para a gente investir. Até porque é uma empresa muito grande, né? Uma empresa muito grande, qualquer pequenos ganhos você consegue colocar. Algum outro você destacaria nesse trimestre que foi importante? Olha, a gente tem uma porção de iniciativas aqui dentro de casa. Por exemplo, a Sabesp, ela era um agrupado de várias Sabespinhas lá atrás, né? A Sabesp, 52 anos atrás, ela foi formada por uma junção de uma porção de empresas. Tá. E aí você tinha muita não só autonomia, mas você tinha, de fato, não tinha uma isonomia de como as coisas funcionavam na ponta. E à medida que o tempo passa, e isso fruto de várias décadas de trabalho, você começa a ter um pouco mais de padronização e às vezes você acha oportunidades de melhoria. Um exemplo, por exemplo, a gente tem hoje uma pessoa que é responsável por água na companhia inteira, né? Antigamente, cada unidade tinha, não necessariamente cada unidade mas você não tinha necessariamente um dono de água, uma dona de esgoto, que é o que a gente tem, e essas pessoas começam a trabalhar melhores práticas, etc., e você vai conseguindo, com isso também, trabalhar numa melhor equação aí de investimento e retorno. Isso é muito legal, né? É bacana, é Isso bacana. é muito legal, né? Esse ganho de eficiência que vocês estão conseguindo mostrar que era possível, né? Que era uma Com grande certeza. dúvida, né? Vai ter ganho de eficiência, a gente vai conseguir mostrar isso para o investidor que está apostando na Sabesp, na nova Sabesp, né? Isso é muito legal, tá aparecendo já no balanço, né? Apareceu muito rápido. Não, com certeza. Acho que nem a nova, é a nossa Sabesp, Nossa, né? A boa. nossa Sabesp. Acho que a gente tá trabalhando com afinco para isso. Naturalmente, a prioridade são os investimentos, então a gente primeiro foca nos investimentos e atingir a nossa universalização, né? Que é o nosso principal compromisso. Mas junto a isso, a gente acha que tem oportunidade sim de melhorar a eficiência da companhia, seja através de iniciativas de fato que trazem eficiência absoluta, seja de padronização, e aí acho que e até também através de investimentos, né? Então, hoje a tecnologia evoluiu muito, sobretudo na parte administrativa, e a gente consegue se aproveitar disso para melhorar a eficiência da companhia. Você falou no principal compromisso, o segundo número para você é o seguinte: 3 bilhões e 600 milhões de reais foi o CAPEX da Sabesp no segundo trimestre de 2025, uma forte expansão de 178%
sobre o mesmo período do ano passado. Como balancear esse ritmo de investimento para cumprir a meta de universalização, ao mesmo tempo que a alavancagem não fique pressionada? Ótima pergunta. Veja, a gente está expandindo de forma bastante vultuosa aí os investimentos da companhia, né? Se a gente pensar a companhia, o principal compromisso da companhia é investir aí cerca de 70 bilhões de reais nos próximos 5 anos, o que dá mais ou menos uma média de 14 bi por ano, o que é o dobro do que a companhia investiu, por exemplo, no ano de 2024. Então, é uma aceleração muito grande de crescimento. Com isso, a minha principal prioridade nesse começo aí estou aqui há quase 10 meses na Sabesp, né? Essa minha principal prioridade no início foi ir buscar dinheiro, porque, como a gente fala, não é porque a companhia foi privatizada que entregaram 70 bilhões de reais para a gente lá no caixa e a gente, né, vai conseguir fazer isso aqui. Então, a gente precisa ir lá, captar dinheiro e fazer um trabalho importante com os bancos. A gente trabalha tanto pensando em como a gente casa o melhor perfil de vencimento dessa dívida, quanto o custo dessa dívida, né? E eu acho que o trabalho que a gente fez até agora, né? A gente já captou, desde que eu entrei ali na Sabesp, a gente já captou quase 15 bilhões de reais, né? Nesse ano aí até julho, deve ter chegado ali na faixa de 13 bilhões de reais, a gente comentou isso um pouco no call de resultado, para a gente conseguir fazer esses investimentos da universalização. Naturalmente, o que a gente acabou de falar de eficiência é uma forma também da gente, né, liberar recurso para investir. Porque hoje, né, por mais que a gente consiga captar dinheiro bem, a gente seja uma companhia bastante grande, mesmo assim esse dinheiro custa caro, né? A taxa de juros está alta. Então, a gente também liberar recurso para a gente poder investir de volta na nossa população é super importante. Ajuda a gente aqui a ter que captar um pouco menos. Em relação à alavancagem, né, acho que eu sou um pouco enviesado para falar, mas acho que o governo foi muito feliz na forma como foi feita a privatização para incentivar de fato esse investimento, né? Porque ele colocou uma regra em que nos primeiros 10 anos a gente incorpora esse investimento na base de ativo anualmente. Tá. E aí, por mais que a gente capte dinheiro, a gente recebe o retorno desse dinheiro rápido para a gente poder investir no ano seguinte. Então, isso ajuda muito numa fase de expansão de investimento tão pesada e concentrada como essa que a gente está vivendo. Então, acho que a soma dessas duas coisas fazem com que a gente consiga captar dinheiro, mas manter a alavancagem controlada, porque à medida que ela cresce no relativo, depois ela desalavanca rápido. Então, isso é bacana. E é interessante o volume de captação que vocês fizeram com esse tamanho de custo de capital que existe no Brasil hoje em dia, né? E com taxas competitivas, né? Acho que mostra também o poder da Sabesp ali, que é um bom pagador para quem estiver, né, pegando esse título privado. Eu acho que assim, uma das coisas que nem acho, né? Uma coisa que a gente conseguiu comprovar aqui ao longo do tempo, a gente consegue trabalhar com várias fontes de recurso, né? Então, uma das vantagens de um negócio bacana sob o ponto de vista de ESG, que é o nosso, né? ESG para a gente é core business, né? A gente consegue acessar várias fontes de recursos que não necessariamente estão disponíveis para todos. Então, a gente fez as duas principais captações através da EcoInvest, que é um programa aqui que o Tesouro colocou disponível em parceria com os bancos. A gente pegou dinheiro com o Banco Mundial. A gente fez algumas captações muito diferentes. Acabamos de emitir um bond nos Estados Unidos. A Sabesp voltou a participar do mercado internacional. A gente fez, na realidade, o primeiro Blue Bond, né, que é um bond azul da América Latina. Então, a gente conseguiu abrir algumas torneiras muito bacanas, porque a gente, de fato, precisa ter todas essas torneiras abertas para a gente conseguir investir esses 70 bi. Blue Bond e Green Bond se assemelham? Sim. Na prática, o Blue Bond está mais a ver com o nosso negócio, que é água, né? Tá. O Green Bond, em geral, ele está mais ligado à emissão de CO2, alguma coisa nesse sentido. Mas o objetivo das é a mesma, né? Você financiar elas algo limpo e são irmãos, sustentável, né? Exatamente, são muito próximos. Muito bom. Universalização é o terceiro número. 161 mil foram as novas ligações realizadas pela Sabesp no segundo trimestre de 2025. Quais foram as principais regiões ou segmentos que puxaram esse incremento? Legal. A gente parte, né, de um indicador de água de 98% de cobertura. Parece alto, né? Mas para aqueles 2% que não tem água, faz muita diferença. É duro. Faz muita diferença. Então, a gente tem trabalhado muito em trazer água para quem não tem, né? Então, em geral, comunidades informais ou rurais, a gente está trabalhando aqui nesse
nesse espectro, né, onde você tem uma cobertura teoricamente mais alta, Tá, né, mas o principal foco dos nossos investimentos hoje está na parte de esgoto. tá. Quando a gente olha o mesmo indicador para o esgoto, a gente parte de 92% de cobertura de esgoto e 85% de tratamento de esgoto. Então, a gente está trabalhando muito forte em expandir as nossas estações de tratamento para possibilitar que a gente conecte economias, né, ou ligações, que é um conjunto de economias, que ainda não estão ligadas à rede de tratamento de esgoto para receberem tratamento de esgoto. Isso acontece agora nesse início mais forte na região metropolitana aqui de São Paulo, principalmente no informal, e acontece também muito forte na região metropolitana da Baixada Santista, principalmente também nos programas informais aqui. A gente tem, por exemplo, que eu comentei da Ecoinvest, né? Uhum. A gente captou aquela Ecoinvest para o Itaú, com o Itaú, a gente captou 1 bilhão e 70 milhões de reais para investir num programa que a gente chama de Água Legal, que é basicamente o programa que ajuda quem mais precisa. É aquele programa que vai lá na favela, na viela de 1 metro, passar a tubulação de água. Então isso faz uma diferença assim brutal na qualidade de vida da população. Outra coisa que é muito bacana, uma frase que eu ouvi, que eu fiquei até emocionado, arrepiado quando eu ouvi, foi de uma pessoa que, quando a gente foi lá fazer a ligação, falou: poxa, agora eu estou sendo enxergado, eu tenho uma conta de água, eu tenho um CEP. Cara, isso é fantástico, cara. Isso é fantástico. Cara, A isso gente que tem tudo isso, né, não consegue imaginar a mudança na vida de uma pessoa para você fazer algo que parece simples. Exato. É difícil para a gente que teve isso, né, a vida toda, apreciar isso, né? Então, acho que isso é aquele dia que você chega em casa e fala, pô, que legal, missão cumprida. É isso aí. Hoje deu tudo certo, é isso que a gente isso. quer, né? É E isso. vocês têm um mapa de como vocês têm que cumprir toda essa trajetória, né? Temos. Vai por etapas, é por fases? Vai por fases. A gente tem o nosso principal indicador aqui da expansão é uma coisa que chama fator U. Né? Nos primeiros 2 anos é o número absoluto de novas economias. Tá. Né? Uma ligação pode ter várias economias de forma simples, né? Uma ligação é um prédio, mas podem ter 12 apartamentos, então são 12 economias. Né? Então a gente tem um número absoluto de incremento de economias focado no residencial. E depois de 2 anos, isso vira um percentual de cobertura. A gente está fazendo um censo, né? E aí, com base nesse censo, a gente vai achar o universo e aí a gente vai trabalhar o percentual de cobertura em cima desse universo. Então, é assim que a gente é medido e é assim que a gente pensa. E aí, o plano está tudo encadeado com base nisso. Uhum. E eu imagino que esse tanto de ligações que aconteceram no segundo trimestre, elas vão se repetir, porque vocês estão ativamente investindo para fazer isso, né? O objetivo é sempre pé no acelerador aqui. Então, a gente vai tentar sempre ir melhorando sucessivamente para a gente continuar acelerando. Acho que se a gente tiver a oportunidade de acelerar, a gente vai acelerar. Isso é uma certeza. E outra coisa que eu acredito aqui, de uma cadeira tranquila da Faria Lima, é que toda essa obra que vocês estão fazendo, vocês também encontram desperdício de água no meio do caminho, né? Novas tecnologias com novos equipamentos conseguem também estancar algo que, cara, a cidade foi sendo construída em cima de canos, Sim. né, antigos, né? E você não tem como identificar isso de uma hora para outra, é só realmente quando você coloca a mão na massa. Acho que isso também deve ser não sei se é um ganho marginal, mas isso deve acontecer também nos próximos tempos, né? Perdas é uma coisa que é super importante, né, um indicador que é importante. A gente vive numa metrópole que é muito adensada. Então, apesar de haver bastante disponibilidade de água, quando você faz isso per capita, isso você precisa sempre prestar atenção. Acho que o consumo consciente de água é uma coisa que precisa estar sempre na cabeça das pessoas, porque a água é um recurso que é de todos, né? O nosso papel é pegar essa água, tratar, entregar para as pessoas, né? Pegar o esgoto, tratar e devolver para o meio ambiente para ele retornar no seu ciclo, né? A gente, de fato, vive uma economia circular, Sim, né? Então, é isso. Boa. Quarto número para você. 543 milhões foi a depreciação e amortização da Sabesp no segundo trimestre deste ano, uma redução de 246 milhões de reais, ou 31,2% em relação aos 789 milhões de reais do mesmo período do ano passado. Como o novo contrato de concessão contribuiu para essa redução e qual é o impacto dessa economia nas projeções de reinvestimentos de ativos nos próximos anos? Perfeito. O novo contrato de concessão, ele estendeu o vencimento das nossas concessões. Quando você tem uma concessão, você investe em bens para a concessão, né? Ou seja, para a população que recebe o serviço daquela concessão.
E aí, você pega o valor que você investiu normalmente e você deprecia esse valor ao longo daquele teu contrato. Porque normalmente, ao final daquele contrato, o bem é da concessão. Então você amortiza esse bem ao longo daquela vida para você ser recompensado pelo teu investimento como concessionário, né? Quando você alonga a vida útil da concessão, você está conseguindo diluir melhor esse custo, porque você tem bens ali que, apesar de falar, poxa, você tem a concessão de 10 anos, aquele bem na realidade dura 15 ou 20, mas ele não vai ser mais meu no final. Então a concessão precisa te reembolsar ele por 10 anos e não por 20. Então, quando você estende a vida, tem vários bens ali dentro que você consegue aproveitar por mais tempo e, consequentemente, você reduz a tua depreciação, reduz a tua amortização e aí, com isso, você aumenta o teu lucro, libera mais recursos para você investir. Isso no final do dia, mecanicamente, é assim que isso acaba acontecendo. Isso vai aparecer também ao longo desses próximos trimestres, né? Vai acontecer daqui então, até o final da disso, né? concessão. Até por conta disso, né? Exatamente. Muito bom. Eu já vou para o quinto número, porque muita gente gosta de falar de dividendos. Mas eu trouxe um outro número que eu acho mais interessante. O quinto número é R$ 3,12 foi o lucro por ação da Sabesp no segundo trimestre de 2025. Quais foram os fatores mais relevantes que sustentaram esse salto de quase 80% no LPA? Legal. 2 aqui a gente já falou, né? Depreciação e amortização é um deles, né? O EBITDA foi outro. Eu comentei dentro do EBITDA que a gente teve uma reversão de provisões jurídicas. Nas nossas despesas financeiras, dentro da atualização monetária, isso também se refletiu lá. Tá. Isso foi super importante. Acho que uma boa gestão também que a gente fez em relação ao nosso custo de captação, né? Nosso custo de dívida. A gente trabalhou bastante aqui. Quando a gente soma todos esses efeitos aqui, isso foi o que ajudou a gente a melhorar o nosso lucro por ação. Então, acho que tudo vai criando um efeito em cascata para a gente, combinado, ter atingido esse resultado de crescimento aí de praticamente dobrar o nosso lucro por ação. Excelente. Aliás, por que escolher lucro por ação? Pela base de acionistas ser de fora? A gente, desde que chegou, foi começar a tentar entender como a gente se comunica melhor com os nossos acionistas. A Sabesp, historicamente, tem uma base acionária, estou falando do free float da companhia, Sim. né? Predominantemente estrangeira, seja porque a companhia é uma companhia que toca em várias áreas do ESG, seja porque você tem fundos de água globais que precisam investir em água, e a gente é a terceira maior empresa de água em valor de mercado do mundo, dependendo do dia, talvez a segunda. Enfim, então a gente é uma empresa muito relevante no mundo. Então qualquer fundo de água acaba tendo alguma exposição conosco, ou predominantemente tem uma exposição conosco. E aí, após a privatização, a gente teve a oportunidade também de ver mais bolsos elegíveis aqui a trabalhar, estrangeiros, né, elegíveis a trabalhar conosco, porque alguns deles têm essa restrição, às vezes dentro das suas políticas de investimento, a empresas que são controladas por qualquer estado que seja. Sim. Né? Então, com essa remoção, a gente ficou elegível a mais gente. E aí, hoje, cerca de 84%, mais ou menos, 84%, 85% da nossa base, ela é estrangeira. Estou falando da base listada, tá? Não do bloco de equatorial e estado, né? Mas dos demais, ela é predominantemente estrangeira. Então, a gente tentou pensar em como a gente se comunica melhor com esse público também. E o indicador LPA é muito visto lá fora, né? O investidor brasileiro mais comum. vê mais dividendos, né? Lá fora é o LPA, né? Que é um indicador super importante, né? Que você consegue saber qual é o retorno dessa ação mais rápido. E esse lucro, no fim do dia, né? A gente vai distribuir alguma coisa como dividendo, né? A gente tem a política de 25% esse ano, que é uma política pública, mas os 75% que sobraram a gente vai investir, né? A gente vai botar de volta para, a gente falou, chegar em quem mais precisa. Então, é bacana, né? A gente trabalhar no lucro, não tem que ser palavrão, né? Tem que ser um negócio que, pô, esse lucro dá para reinvestir na nossa população. É isso, né? Entender que essa é a parte boa do negócio. Se você está lucrando, você está reinvestindo, você está colocando mais coisa para jogo, né? Isso é muito bom. Agora, em jogo, vamos mudar agora aqui, ó. Já passamos pelos 5 números, agora você vai me trazer o número e eu vou te fazer a pergunta. Ixi. A primeira, o melhor número a ser apresentado. Sempre o próximo. Sempre o próximo? Sempre o próximo. Mas esse é o último que eu vou fazer. Você tem que fazer o número. Sempre o próximo. Quero saber qual é o melhor número que você vai apresentar agora. Não, poxa, vamos ver, vamos lá, vamos seguindo aí, vamos ver quem sabe. O número que melhor representa a Sabesp? 28 milhões de pessoas que a gente atende. 28 milhões de pessoas, cara.
Cara, isso aqui é maior que muitos países no mundo. Sim, exatamente. Com o projeto de universalização vai chegar muito mais, né? Você consegue... A gente vai aumentar um pouco mais, né? Lembra que a gente parte de uma base de água de 98, vai crescer um pouquinho. Cresce um pouco. Mas aqui a gente tem 3 milhões de pessoas, mais ou menos, que não têm acesso a esgoto dentro da nossa concessão. Esse número vai crescer muito. Esse número. Que é fundamental também, né? Como você consegue... A gente vai fechar bem esse número, esse gap. 28 milhões. Um número importante, mas que ninguém olha para ele. 40 mil. Que é? O número de empregos que a gente criou, entre diretos e 40 indiretos. mil? Com as nossas obras. Rapaz. A gente investiu, como a gente falou, 6,5 bi aí no trimestre, né? Quando a gente olha aqui no ano... Desculpa, 6,5 bi no ano, né? Quando a gente olha para isso são 40 mil empregos diretos e indiretos gerados nas nossas estimativas, naturalmente, ao longo da cadeia como um todo. É muita gente, é muita responsabilidade, né? Com certeza. A gente movimenta a economia, né? Empregos diretos são quantos? A gente estima mais ou menos metade disso. Metade disso. Também é gente pra caramba, cara. Responsabilidade. Difícil estimar isso aqui, mas assim, a gente faz as nossas contas, mas é mais ou menos por aí. O número que não sai da sua cabeça. 70 bilhões. De investimentos. Investimentos. Você já pegou o perfeito. Meu trabalho tá feito aqui. Eu e todo investimento. Temos que esse Meu trabalho tá feito, ficou perfeito. Agora o relógio para conseguir cumprir isso. Isso, agora vamos lá. E vai, né? Não, vai. Vamos lá. E como o trabalho de CFO para conseguir levantar esses 70 bi? O que você traz para mim? Porque tem a dificuldade também de você fazer conta, entender o que é melhor, né? Saber o que vai encaixar melhor. Como que é o seu trabalho? Olha, desses 70 bi, a gente estima que a gente deve captar alguma coisa entre 40 e 50, entre rolagem e investimento, né? Porque como a gente investe e muito rapidamente a gente incorpora isso na nossa base e recebe isso como tarifa, né, e como receita, a companhia desalavanca rápido e começa a gerar muito caixa. E como uma das coisas que a gente se comprometeu foi uma política de distribuição de dividendos que ela talvez não distribui tudo que a companhia poderia distribuir comparado a outros pares globais em termos de nível de alavancagem, que é o que acontece no final da linha, a gente vai ter muito caixa próprio sendo investido nisso aqui. Então, a soma disso aqui deve fazer com que a gente tenha que captar alguma coisa em torno de 40 a 50 bilhões de reais ao longo de 5 anos, né? A gente captou aí, como eu comentei, quase 15 já, e a gente vai ter que continuar aí esse pipe de captação. Mas a gente fala, né, a gente brinca muito, que para a gente universalizar, a gente fala isso com os nossos fornecedores, todo mundo tem que participar. Sem dúvida. Aí eu vou lá, passo o telefone, ligo para os bancos, para a gente universalizar, vocês também têm que participar. Então, é verdade. Poxa, a gente tem que trabalhar com todas as fontes de capital. Vai ter roadshow, hein? Vai dar uma caminhada, hein? Sola de sapato, é isso aí. Pra gente fechar, o próximo número vai ser? E esse aí fica pro próximo tri. Então você vai ter que voltar aqui Com o maior prazer. Vai ser um prazer. Daniel, obrigado, viu? Obrigado você, obrigado, Márcio. Obrigadão. E obrigado a você que nos assistiu e acompanhou esse programa com a Sabesp. Aproveite para compartilhar para mais gente conhecer a companhia. E procura o Neofeed nas redes sociais. Se você não tiver em alguma, nós estamos em todas. Um abraço e até a próxima. E aí, gostou desse vídeo? Não se esqueça de se inscrever no canal, curtir, compartilhar esse vídeo e ativar o sininho para não perder nada. E aqui do lado, vídeos para você. Até a próxima.